Tudo bem, Gabriel? Olá, meu amigo. Boa noite, Leonardo. Tudo certo? Como que vai? Tudo bem? Melhor agora com você aqui entre a gente, Pô, rapaz. bacana. Ó, essa live aí, cara, tá todo mundo ansioso para ouvir essas dicas importantes. Inclusive, estou bem animado porque eu sei que, ou seja, pode facilitar o caminho para um carro novo ou então, né, para a gente conseguir um ativo, um valor, né, ou seja, um valor que a gente esteja precisando na questão aí de um refinanciamento ou então na troca de um veículo, né, enfim, o que você me falou antes aí, né, a gente estava falando, sem dúvida deixou animado aí não só a mim, mas os outros componentes aqui da live. O Maurício, né, do Volante Carioca, que eu comentei dele para você, já deixou claro aí que o pessoal está também com dúvidas e busca bastante sobre isso, Léo. Obrigado pela tua disponibilidade e tua gentileza de estar aqui conosco, meu amigo. Obrigado. Gabriel, eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para todo mundo, para o pessoal da Volante Carioca. Queria agradecer por eles estarem aqui para ouvir a gente. Eu vi as questões aqui que o Maurício colocou. Realmente são questões de mercado hoje, são parte do nosso momento. Eu sei da dificuldade que hoje o pessoal tem para conseguir crédito. E eu tenho algumas dicas aqui muito bacanas para todo mundo que está tentando buscar um carro, comprar um carro, fazer uma operação segura para fazer isso da melhor forma possível. Poxa, maravilha, Léo. Excelente colocação sua. A gente está aqui esperando, né, essas informações, então não vamos perder muito tempo, porque a gente sabe que tem aqui, né, o limite do Instagram. Mas se porventura hoje não for possível a gente falar de tudo, Léo, que você tem aí para nos passar, a gente continua essa live, né, numa próxima oportunidade, porque o que importa são as informações de relevância para o nosso pessoal. Então, quero desejar boa noite aos novos seguidores aí que estão conosco, o pessoal que está acompanhando. Boa noite, Josemar Amaral, meu amigo, meu irmão, todo mundo que está aí. Léo, a gente tem, né, um mito, na verdade, de achar que sempre, né, na hora que a gente vai revender o nosso carro, a gente vai perder dinheiro. A verdade é essa, né, de que levando o carro numa concessionária, isso vai acabar depreciando ainda mais o nosso veículo e muita gente prefere até fazer essa venda no particular. Então, antes de responder essa pergunta, que eu já fiz uma breve introdução para você, eu queria que você falasse um pouco, Léo, da tua experiência, quanto tempo você trabalha com automóveis, enfim, de forma breve. Fala um pouquinho do Leonardo, da Autobarra, há quanto tempo a Autobarra está no segmento. Eu acho que é importante para justamente demonstrar a propriedade, né, das informações que você vai passar aqui para a gente. Perfeito, Gabriel. Então, eu já trabalho com automóvel há 20 anos. A Autobarra começou lá na Barra da Tijuca, no Shopping Riviera. E de lá para cá, a gente vem só aperfeiçoando o processo. Trabalhar Perfeito. com carro seminovo é uma questão que envolve muita responsabilidade. É importante que todos saibam que o mercado de veículos seminovos, mesmo que a pessoa tenha boa intenção, não é suficiente. Acima de tudo, é preciso processo, para que o processo seja concluído de forma perfeita. Tá? Às vezes você está bem intencionado, mas você trabalha com um veículo que já foi usado por outra pessoa e você pode vir a ter problemas com isso. Então, o seu processo ele precisa ser bastante rigoroso para que o próximo comprador não tenha problemas com o veículo. Então, Gabriel, colocando aqui a questão que você me falou, com relação a dicas da pessoa poder avaliar bem o carro. Vamos lá, o que leva uma pessoa a fazer uma avaliação numa concessionária? Vou tentar ser breve aqui, porque são vários assuntos. Sim. Então, Com certeza. a pessoa, um proprietário de veículo, ele tem que entender que o veículo requer manutenção. Sim. E a pessoa que está comprando um veículo, ele busca o quê? Ele busca um veículo de boa procedência, ele busca um veículo que esteja com a documentação em dia, de preferência, com o licenciamento anual em dia. A documentação é muito importante. O estado de conservação do carro, ele precisa ter um bom estado. A manutenção, ela precisa ser feita uma manutenção preventiva. O avaliador, quando olha para um veículo, ele sabe se o veículo está com manutenção em dia ou não pela experiência dele. É importante que a pessoa faça manutenção para a sua segurança e para manter também
o carro em boas condições. Quando ele for avaliar, ele ter a oportunidade de fazer uma boa avaliação. Agora é importante, Gabriel, nem sempre a primeira avaliação é a melhor avaliação. Sim. É importante que essa pessoa faça pelo menos 3 avaliações, para ele ter uma ideia realmente do valor do veículo dele. Tá? Perfeito. Se o veículo da pessoa é novo, é importante que ele faça as manutenções da concessionária para manter o veículo em dia. Se esse veículo já está fora da revisão, que ele faça a manutenção em alguma oficina e guarde as notas fiscais para comprovar a realização do serviço, sempre de forma preventiva. Isso vai dar ao avaliador mais tranquilidade e vai diminuir o risco dele poder precificar algum problema no veículo e com certeza ele vai poder pagar um preço mais alto. Concordo plenamente, Léo. Essa é uma informação que eu não a praticava, né, sobre guardar as notas fiscais, né, de quando a gente faz a manutenção do nosso veículo, que de fato a gente pode comprovar, porque senão fica só da boca para fora, né? Você diz que trocou ali os amortecedores, fez a suspensão, mas fica um negócio só que você está falando, né? Diferente de você vir com as notas e comprovar a data, né, o que foi trocado de fato. Realmente isso é uma informação que até eu vou colocar ela em prática. Interessante. É porque às vezes, Gabriel, inclusive tem garantia. Pode ser que você tenha feito uma manutenção e ela ainda está na garantia da pessoa que prestou serviço ou mesmo da concessionária. A gente sabe que durante um período, as manutenções na concessionária, elas condicionam a garantia do veículo. Uma vez terminado, a pessoa pode continuar fazendo na concessionária, o que valoriza o veículo, ou optar por fazer fora. Nesse momento, guarde as notas fiscais para a pessoa que comprar também ficar mais tranquilo para realizar essa compra. Interessante demais, Léo. Então, pessoal, né, fiquem ligados quanto a isso, né? Como eu disse, né, o Leonardo está aqui para passar informações muito importantes para quem tem um veículo, né, seminovo e pretende vender ou pretende trocar de veículo. Então, eu estou aqui, Léo, na primeira fila aprendendo e vou colocar em prática. De fato, eu não tinha pensado e não fazia isso, né? Não tinha um costume. A gente até guarda a nota ali naquela primeira semana e tal. E logo depois a gente não sabe onde colocou, o vento levou. Então, a importância, né, de você guardar, né, para que ali na frente, caso você tenha o desejo de vender o seu veículo, para que comprove o que de fato foi feito. Mas, Léo, eu queria falar contigo, né, sobre a pergunta que todo mundo, né, ainda mais nesse momento de pandemia, todo mundo quer ouvir, né, que, na verdade, pode ser uma solução, né, para alguns problemas, né, enfim, relacionado à parte financeira, não só meu, seu, mas, né, nesse momento de todo o nosso país. Quem tem hoje um veículo quitado, ele pode refinanciar esse veículo? É a primeira pergunta que eu faço para você. A segunda, que já vai de carona. O meu veículo está financiado. Existe a possibilidade de eu refinanciar e conseguir uma taxa de juros menor? É possível isso? Então, se você quiser, até a gente inverte a ordem, né? Para quem tem o carro financiado, é possível refinanciar e conseguir com isso uma taxa de juros menor, apesar do momento complicado? E logo depois dessa, eu que tenho um carro quitado, posso então levar ele à concessionária e conseguir ali um refinanciamento? Por favor, estamos aqui ansiosos para saber. Perfeito, Gabriel. Então, isso daí é possível, tá? O primeiro ponto, tá? Que fique bem claro, a pessoa primeiro precisa buscar um bom parceiro bancário, uma boa empresa. A empresa precisa ser qualificada. Hoje, os bancos, eles precisam prestar dinheiro, né? O mercado do banco é vender dinheiro, mas essa operação precisa ser segura. O banco precisa reduzir os riscos. Então é importante que ele faça isso em parceiros seguros. Tem empresas que fazem uma carteira de crédito sólida, saudável, e o banco opta por emprestar dinheiro para essas empresas, para esses parceiros bancários. Então, por exemplo, uma empresa boa, ela tem profissionais qualificados. São pessoas que vão auxiliar o cliente que está precisando levantar dinheiro. Às vezes a pessoa ele vai vender o carro dele e vai usar parte desse dinheiro, vai usar o dinheiro todo e vai abrir um novo financiamento. É uma taxa de juros muito baixa. Você consegue abrir um financiamento hoje de um veículo com
com taxas que oscilam em torno de 1 a 1,5%. Para uma situação dessas que a gente está vivendo, um dinheiro barato. E ainda dá um upgrade no carro. Você sai de um carro mais antigo e entra num carro mais novo. Sim. Portanto, faça isso numa empresa qualificada, porque hoje os bancos, eles monitoram as empresas. Todas as empresas têm pontuação. E uma empresa de baixa pontuação, às vezes, não consegue aprovar o crédito da pessoa, ou quando consegue, a taxa é mais alta. Caramba. Ou seja, Léo, você está dizendo então que a empresa parceira, ou seja, a concessionária que está vendendo, né, para o consumidor final, o score, né, entre aspas, a pontuação dela com as instituições financeiras pode acabar, né, enfim, impactando na taxa de juros, é isso? Ou não é? Eu entendi errado. Não, você concluiu perfeitamente, Gabriel. É muito comum hoje o cliente entrar numa agência e ele receber a seguinte notícia: tem que ver o seu score. Isso é muito simples, você jogar a responsabilidade do financiamento no cliente. Na verdade, os bancos não monitoram só o score do cliente. Eles monitoram o score do lojista, eles monitoram o score do cliente. Eles querem saber que carro esse cliente está comprando e de que forma esse plano de financiamento está sendo passado, se ele está de acordo ou não com o perfil do cliente. Perfeito. Então, quando eu falo que uma empresa bem qualificada tem profissionais qualificados, ela também tem um estoque de carros qualificado. Para poder atender o cliente hoje, o ideal é que os carros tenham pouco tempo de uso. Não adianta você tentar vender um carro muito antigo e querer buscar taxa baixa. O banco não vai te dar taxa baixa num carro muito antigo. Ou você querer buscar um carro importado, antigo, e brigar por taxa. Em alguns casos, o banco não vai nem fazer. O ideal qual é? É você buscar uma empresa bem qualificada, um profissional que possa pegar o seu cadastro, Gabriel, e fazer ele da forma real, correta. Não dá mais para inventar renda para o cliente, uma linha de telefone. Os bancos, eles têm as informações já cadastradas e eles só vão confirmar o que chega. Se tiver de verdade, ele pode até recusar a ficha. Tem pessoas que eu vejo andando na estrada às vezes, buscando aprovação, e fala: minha ficha já recusou por aí. E a ficha é boa. Talvez ele tenha batido na mão de um profissional que não fez a consulta de crédito de forma adequada. E um excesso pode até bloquear o CPF de um bom cliente. É importante que a pessoa saiba que ela precisa de um profissional qualificado, buscar o veículo certo, montar um planejamento de financiamento que atenda o perfil do cliente. A chance de aprovar, Gabriel, aumenta muito. E depois disso, você pode negociar taxas mais baixas. É viável que você negocie taxas. Ou seja, Leonardo, voltando... Pois não, diga, termina aí, foi mal. Concluído, Gabriel, pode fazer a pergunta. Não, beleza. Eu ia voltar, ainda mais que você falou dessa questão da importância da instituição, né, que a pessoa procura para fazer a sua troca de veículo, ou compra, né, ou aquisição do veículo, que, ou seja, faz diferença o perfil dessa empresa. E aí é onde eu queria retornar às perguntas iniciais sobre a questão. Então, acaba sendo possível, pela relevância que aquela empresa, aquela concessionária pode ter, na hora da pessoa, mesmo com o carro financiado, conseguir um refinanciamento com uma taxa menor, desde que, obviamente, né, ela se enquadre ali em alguns requisitos que acabe sendo aceito pela financeira. Ou seja, é possível, né? Obviamente não é para todas as concessionárias, né, que tem esse tipo de possibilidade, mas não é impossível também, né? Não, Gabriel, isso é extremamente possível. Tá? Quando a pessoa faz todos esses percursos que eu falei, ele encontra uma empresa qualificada, ele pega um profissional qualificado, Sim. Ele busca um carro relativamente com pouco tempo de uso e monta um bom planejamento financeiro, um financiamento que caiba no perfil do cliente, as chances de aprovar aumentam muito. A Sim. pessoa pode até aprovar sem entrada. Tudo depende muito do perfil da pessoa. Aí eu preciso parar um pouco e o pessoal fica logo atento. Então, é porque assim, a gente acaba sempre ouvindo muito, né, Léo? Eu, inclusive, né, que é impossível você adquirir um veículo financiado sem entrada. Queria que você falasse um pouco disso. É claro, né? Sempre, pessoal, a gente está aqui
ressaltando que existe pré-condições, existe casos e casos, é o que o Léo vai falar agora. Ele não está dizendo que todo mundo consegue comprar um carro sem dar nenhum tipo de entrada, né? Não é isso. Mas que é possível, né, Léo? Então, por favor, fale um pouco disso, porque eu acredito que muita gente que está nos vendo e assistindo vai se interessar sobre isso. Então, o que ocorre, né? Existem pessoas que estão precisando trocar de carro. Às vezes o carro dela já não atende mais o ano em que o aplicativo permite. Às vezes o carro já não está mais legal. Aquele carro que começa a dar muita manutenção. E a pessoa não trabalha e tem despesa. Né? Ela perde porque não está trabalhando e porque está gastando com oficina. E outra, né, Léo? E outra, né, existe aqueles casos que acaba o carro já estando, a gente costuma dizer, né, o carro está cansado, que acaba a manutenção dele, se a gente for botar na ponta do lápis, é literalmente o valor de uma prestação de um carro novo, né? Ainda acontece isso, né? Acontece, Gabriel, por quê? A pessoa, quando ela compra um veículo, ela não está comprando só a prestação do carnê. Existem outras coisas que vêm junto. Por exemplo, a manutenção do veículo, ela ocorre. Então, isso precisa ser precificado. O consumo de combustível, ele também é uma realidade. Se você compra um carro que consome 20%, 30% que um outro modelo equivalente, você está desperdiçando também. O seguro desse veículo é um preço anual, mas se você dividir por 12, você encontra um custo mensal. Você vai ver que a prestação do carro é uma parte da despesa que você leva junto do veículo. Se você souber precificar isso legal, você acaba comprando um veículo mais novo e não compra um veículo mais antigo. Porque um veículo mais antigo ele vai consumir mais combustível, ele vai dar mais manutenção. O seguro de um carro mais antigo sabemos que geralmente é mais alto do que de um carro mais novo. E quando você precifica isso tudo, você vê que a diferença da prestação entre o carro mais antigo e o mais novo é menor do que essas despesas que vêm juntas do veículo. Se você fizer essa conta, você opta por comprar um carro mais novo. Concordo plenamente com você e quero continuar a focar nessa questão da entrada, porque esse assunto também me interessa bastante. Vamos lá, vou falar sobre isso. Quem não quer comprar um veículo, né, financiado, sem entrada nenhuma, ou é onde eu queria fazer um adendo na pergunta, Léo. Existe a possibilidade, mesmo que não seja entrada zero, porque por algum motivo as minhas condições, né, enfim, não eram possíveis, mas ainda assim que eu tenho que pagar alguma coisa de entrada. É possível que essa entrada seja mínima, por exemplo, de R$1.000, R$2.000, porque a gente costuma ouvir, né, enfim, as promoções, né, que o mercado oferece, R$3.000 de entrada, R$4.000. Então, já começa a ser um valor que é um pouco mais difícil, ainda mais no momento que todos nós estamos vivendo. Então, eu queria, de forma específica, fazer essa pergunta para você. Nesse momento atual de pandemia, né, de crise, né, mundial, é possível comprar um carro financiado? Se não com entrada zero, que você já disse que é possível dependendo da condição. Mas vamos partir do princípio que não seja possível nesse momento a entrada zero. Mas com uma entrada mínima de R$1.000 ou R$2.000, Léo, você acredita que seja possível? Acredito, Gabriel. Mesmo com essa crise que a gente está vivendo, existem condições que permitem que isso aconteça, né? Então, como eu falei, uma empresa com bom score, um cliente com bom score e uma ficha passada por um bom profissional com um veículo novo, o banco ele enxerga o quê? Opa, eu tenho aqui uma operação que é mais segura. Agora vamos avaliar aqui se dá para fazer sem entrada ou não. Geralmente, um plano de financiamento que passa com mais facilidade é entre 20% a 30% de entrada e um financiamento de 36 a 48 meses. Sim. Esse plano é mais fácil de aprovar. Mas existe a possibilidade de você fazer 60 vezes de entrada. Eu vou dar alguns exemplos, Gabriel. Uma pessoa... É ótimo. Caramba, por favor, manda sim. Manda. Uma empresa com score alto, um cliente com score alto, um cliente que já fez um financiamento anterior, Gabriel, e pagou as mensalidades em dia. Sim. A pessoa que está comprando um carro novo, que tem histórico bom de crédito na praça, essa pessoa, provavelmente o banco vai enxergar ele, o cliente com potencial de comprar em até 60 meses sem entrada. Perfeito, Léo. Algum tipo de entrada e a pessoa não queira botar dinheiro na hora, hoje é comum você parcelar algum tipo de entrada no cartão.
Eu, por exemplo, Ótimo. faço aqui parcelamento em até 12 vezes no cartão, para a pessoa não ter que se descapitalizar e botar a entrada. Perfeito, facilita muito. O aplicativo, por exemplo, ele pode incluir o GNV no veículo. Eu não tenho GNV na frota. A gente coloca GNV no carro novo, para a pessoa sair daqui com o carro com o GNV instalado. Isso é muito importante para quem vai... Isso aí a gente precisa destacar. Desculpa te cortar mais uma vez, mas são informações, né, que acaba aprendendo muito, né, a nossa atenção, né, como consumidor, porque a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro tem outras pessoas de outros estados, né, que acabam, né, nos acompanhando, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro, né, os veículos, ainda mais os veículos de trabalho, costumam ter GNV, porque aqui no Rio a gente tem isenção, né, de 75% de IPVA, e o valor do combustível também aqui, né, é bem mais em conta do que, enfim, gasolina ou álcool. Então, quero que você fale sobre isso, Léo. Ou seja, no seu caso específico, na Autobarra, quem adquire o veículo tem a possibilidade de colocar o GNV, é isso? Perfeito, Gabriel. Então, a gente entendeu que as pessoas, elas buscavam o veículo já com GNV. E aí, o que acontecia? Quando você já compra um veículo com GNV, provavelmente você já não tem mais a garantia da instalação do GNV. E essa pessoa roda muito pelo carro. E aí começa a vir a manutenção do GNV. Sim. A gente optou por botar GNV novo nos veículos. A pessoa vem, compra um carro, a gente monta um planejamento e bota um GNV novo com a garantia da convertedora. Ele sai da loja com o carro com pouco uso e com GNV novo. Isso é muito melhor para uma pessoa que vai começar a rodar, que vai trabalhar com o veículo diariamente. Qual é a diferença, Gabriel, entre um carro comprado e um carro alugado? Eu vejo hoje nessa pandemia o que aconteceu. Ninguém esperava por isso, e pessoas não conseguiram mais pagar o aluguel do veículo. Tinham pessoas pagando R$ 1.200, R$ 1.400, R$ 1.500 pela mensalidade de um veículo. Pagaram por 2, 3, 4 anos seguidos. O carro sem GNV, tendo que botar combustível líquido. E isso encarece o quilômetro rodado. No final de 3, 4 anos, essa crise veio, as pessoas tiveram que devolver esse carro à locadora, para não ficar inadimplente. E o que elas receberam de volta? Nada. Se a pessoa tivesse optado pela compra de um veículo e tivesse colocado um GNV novo, hoje provavelmente teria um veículo quitado em casa, ou um financiamento já bem adiantado. Exatamente. Nesse período de utilização, Gabriel, você trabalhar com combustível líquido e trabalhar abastecendo com GNV faz muita diferença. Concordo, Léo. O que sobra no final do mês é bem relevante. É importante para essa pessoa poder ter também o GNV no veículo. Ele não pode fazer isso no veículo alugado, mas pode fazer se comprar um veículo. E de preferência, instalar um GNV novo. Não optar pela compra de um carro já com GNV instalado, a não ser que esteja dentro daquele perfil que eu te falei, quando a gente vai avaliar um carro em perfeita manutenção, um carro em manutenção em dia. Aí diminui o risco. Mas o ideal é você colocar realmente um GNV novo no seu veículo, e isso a Autobarra faz para os clientes que vêm aqui comprar carro com a gente. Léo, é uma excelente informação, é uma inovação, na verdade, né? Eu particularmente não conhecia esse procedimento por parte, enfim, de outra concessionária, então quero te parabenizar por isso, sem dúvida alguma, ainda mais no momento que estamos, qualquer ajuda ou iniciativa, né, para facilitar, né, o dia a dia, né, de quem está adquirindo o veículo, ou para o motorista profissional, que de fato o veículo é uma ferramenta de trabalho, isso aí ajuda muito. Então fica aí, né, o nosso parabéns aí para vocês. Bom, Léo, eu quero, antes de fazer uma nova pergunta, quero mandar uma boa noite especial aqui para minha amiga Alessiane Sanches, doutora Alessiane de Cuiabá. Obrigado, doutora, pela sua participação. Prazer tê-la conosco. Mas, Léo, uma outra dúvida, né, que o pessoal costuma ter é sobre... eu tenho um veículo, vamos colocar aí o que é comum, né, no mercado. Eu trabalho com um veículo e ele equivale em torno a R$50 mil, vamos colocar assim, né? Que ele seja avaliado nesse valor. Vamos imaginar que esse veículo esteja quitado, né, no caso concreto, e que por algum motivo eu procure a Autobarra, né, e aí quando eu uso a Autobarra, né, a concessionária em geral, e aí você vai dar o exemplo prático, né, que se fosse no caso da Autobarra. E eu vou à concessionária e eu quero, por algum motivo, entregar esse veículo, né, e pegar um veículo de menor valor. Seria possível isso?
essa diferença, vamos imaginar que o meu veículo ele seja avaliado em 50 mil reais ou 40 mil reais e ali tenha um veículo de 30 mil reais, né, sendo adquirido. Essa diferença, existe ter esse retorno para o comprador, como se fosse o troco na troca, né, que é bem falado por aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Léo, se for possível. Perfeito, Gabriel. Então, essa operação ela se chama troco na troca. Tá? Não necessariamente o veículo precisa estar quitado. O que precisa acontecer é que o saldo de quitação no banco seja menor do que o valor de avaliação do veículo. Um exemplo, o seu carro deve 15 mil reais ao banco e a avaliação dele é 30 mil reais. Sim. Portanto, você tem um saldo positivo de 15 mil reais. Perfeito. Tá? Então, não necessariamente o veículo precisa estar quitado. Você pode levantar, sim, capital, mesmo sem o seu veículo estar quitado. Se o seu veículo estiver quitado, você pode pegar o valor dele integral. E você pode optar pela compra de outro veículo e abrir um financiamento. Hoje, é importante você ter reservas de capital. Se você não tiver, e você tem um veículo quitado, você pode fazer dinheiro com o seu veículo. Se o veículo não está quitado, mas o saldo de quitação dele é menor do que o valor que a gente vai avaliar ele aqui, você também consegue levantar dinheiro nesse veículo. A Autobarra, ela faz a troca e também tenta fazer a melhor avaliação possível para ajudar o cliente. Sem dúvida, Léo. E olha, mais uma informação que particularmente a gente conversou antes, obviamente, né? E você sugeriu que a gente abordasse esse tema, mas eu não tinha noção que era possível. Então eu tenho um carro ainda financiado, mas o valor dele já está acima do restante do meu financiamento, e eu consegui, né, essa diferença de novo, né? Para mim, pode ser de forma direta, né, como se fosse eu entregar o veículo e o valor vem para mim sem eu adquirir outro. É possível isso, assim como posso usar esse saldo como entrada no outro veículo? É isso, Leonardo? Por favor, Gabriel. Você pode somente... a gente deixa claro, né, que às vezes o pessoal possa ter alguma dúvida. Então, perfeito. Você pode somente vender seu veículo, e aí você pode vender um veículo quitado, você pode vender um veículo com saldo a quitar, desde que o saldo não seja superior ao valor de avaliação, porque nesse caso você tem que pagar a diferença. Mas sempre que o saldo é igual ao valor de avaliação ou menor, você acaba quitando o seu veículo, em alguns casos tendo troco na mão. Esse troco, Gabriel, é pago à vista. Tá? No ato da operação, fecha o recibo do veículo e você recebe a diferença do pagamento no ato. Se você quiser fazer a troca de outro veículo, a gente abre um novo financiamento. Se a pessoa quer dar entrada, a gente pega a parte desse valor para fazer a parte da entrada. Se não quiser, pode abrir um financiamento no cartão de crédito. Enfim, várias facilidades para que a pessoa realmente consiga, Gabriel, numa situação dessas, acomodar a situação financeira que ela deseja para aquele momento. Perfeito, Léo. Excelentes informações, sem dúvida alguma. O pessoal que está nos acompanhando aí, vocês estão vendo, né? Como a gente anunciou, seriam realmente informações que não são faladas por aí no dia a dia. O objetivo aqui do nosso Instagram, na Condutor Legal, as nossas lives, é justamente comentar sobre isso, informações relevantes que podem te ajudar, que podem ajudar pessoas que são seus conhecidos, colegas de trabalho, familiares. Léo, faço questão aqui também de ressaltar para os nossos amigos aí que estão online, que essa live nossa vai ficar por 24 horas, né? Tanto no Instagram da Condutor Legal, quanto, né, no Instagram da Autobarra. Ela está sendo, obviamente, gravada, vai ficar 24 horas no ar, e depois vai para o nosso canal do YouTube, né? Então, se algum amigo, né, que você lembre que possa estar nessas condições, pode avisar, pode marcar depois ele aí, né, que esse conteúdo vai ficar disponível para você, né, Léo? A gente não vai sumir com o conteúdo, não. A gente quer que a informação seja compartilhada. Com certeza, até porque tem coisas que as pessoas não falam, é importante para o consumidor saber, né? É importante a transparência. A gente que trabalha com veículo seminovo, a gente tem que entender que a transparência é fundamental. Perfeito. Até porque ficar 20 anos no mercado não é fácil. A gente tem que ter muita transparência, muita responsabilidade. Quando a gente fala de veículo, Gabriel, a gente fala sempre do veículo, e a gente não pode esquecer da parte mais importante,
não só o veículo, mas a parte do documento. Né? Perfeito. A parte do documento, que nosso amigo Gabriel aqui é a autoridade máxima, né? Sabemos que não só o veículo é importante, mas a parte documental, Gabriel. A gente não pode esquecer que só é dono do veículo quem transfere. Quem vai no Detran, ele passa o carro para o nome dele. Quem compra a procedência. Principalmente, saiba que a documentação do veículo é boa. E isso só pode ser feito, Gabriel, por uma empresa que realmente segue as riscas do processo do Detran. Você sabe que não tem como fugir as regras do Detran, e isso tem que ser feito 100%. Não pode ser feito pela metade. Senão você vai empurrar o problema para uma outra pessoa. Concordo plenamente, Léo. Eu ia acabar, a gente já está indo caminhando, né, para o final da nossa live, porque a gente só tem 1 hora, uma pena. Mas a gente já viu aqui que, né, a gente vai ter que ter uma segunda live, porque são muitos assuntos. Inclusive, abrir um parênteses aqui, dar boa noite de novo ao pessoal que está entrando aí, Danilo, enfim, Jaqueline, obrigado aí pela presença de vocês, sempre é bom ter vocês aqui conosco. E Léo, voltando agora, fechando parênteses, falando um pouco aí do que você estava abordando, você falou sobre transparência, e essa palavra ela é muito importante, por isso que você já pegou o gancho, e era justamente o que eu iria fazer, em relação a 2 coisas. A primeira você colocou muito bem, que é a questão documental, né? Ou seja, tem que se ter uma preocupação em relação a isso, porque a gente sabe do que acontece no dia a dia, infelizmente existem muitos golpes, né, na praça, a gente sabe que todos nós estamos vivendo dias difíceis, então às vezes a pessoa ela acaba estando ali com muita emoção, né, porque é um bem, é um sonho, é um carro novo, e aí ela acaba não prestando atenção naquilo que é mais importante, né, Léo? Que é a questão do recibo de compra e venda, do fechamento desse recibo, da ida no cartório, depois da transferência, né, no Detran. Então, se você puder falar, Léo, um pouco, né, da experiência que você tem nesses 20 anos aí, trabalhando com um veículo e automóveis, que dicas você poderia dar para quem está adquirindo seu primeiro veículo, ou para quem, enfim, apesar de já ter tido vários veículos, né, é sempre bom relembrar um cuidado aqui, outro ali, para que não seja envolvido em nenhum tipo de transação fraudulenta. E, obviamente, eu queria te perguntar também sobre procedência do veículo, né? É algo que as pessoas devam se preocupar? É algo que isso tem acontecido no dia a dia, a pessoa comprar um veículo que acha que ele tem procedência, no fim a pessoa acaba descobrindo que é um veículo de leilão, foi um veículo salvado. Não tem nenhum problema, a gente sabe, de um veículo ser de leilão ou veículo salvado. Nenhum problema. Desde que eu saiba e você também, né? Quem vende e quem compra, né? Eu acho que é por aí que funciona o bom negócio, desde que seja previamente acordado. No entanto, muitas das vezes o que a gente vê são coisas de meia debaixo do pano, e a pessoa acaba adquirindo um bem achando que ele tem tal procedência, e no fim das contas acaba descobrindo com seguro. Eu já ouvi colegas, né, que são próximos a mim, que adquiriram um veículo numa concessionária, fizeram o procedimento da transferência, ok, mas quando foram fazer a cotação nas seguradoras, a seguradora recusou, dizendo que o veículo era salvado. Então, queria, né, pedir para você comentar sobre isso. A gente está finalizando, a gente ainda tem 10 minutinhos, acho que dá para você falar um pouco disso, Léo. Por favor. Perfeito. Inclusive, é a parte que eu considero mais importante, que o processo seja rigoroso. Porque uma manutenção de veículo, Gabriel, você compra a peça, você troca e ela vai para o lugar. Um documento, quando ele é viciado, não se resolve. Então, o que ocorre, Gabriel? A procedência do veículo. Você tem realmente alguns casos em que a procedência pode ser através de leilão. Tem empresas que compram carros de leilão, eu não compro. Tá? Perfeito. Em alguns casos, eu evito procedências desse tipo. Por quê? Porque eu sei que isso pode acarretar problemas lá na frente. A financeira Sim. pode não querer financiar o veículo, a seguradora pode não querer assegurar o veículo, o cliente pode não conseguir depois dar esse carro na troca numa concessionária. Não só leilão, às vezes o carro recuperado de roubo-furto. Enfim, tem algumas restrições que é importante que a empresa faça levantamento dos veículos. Aqui na Autobarra, nós levantamos todos os veículos que a gente compra. A gente faz o famoso cheque tudo.
o laudo cautelar, é aquele levantamento de procedência do veículo para você poder entender o histórico desse veículo. Para você não botar no estoque da sua empresa um carro que tem um vício de origem. Depois você vai acabar passando isso para outro. Com relação ao documento, Gabriel, é muito importante que quando você vai comprar o seu primeiro carro, como você colocou, a pessoa, às vezes, ela não sabe com o que ela está lidando. Então, uma dica muito importante, ou de particular ou de concessionária. Nem sempre você compra só de concessionária, você pode comprar de particular. Compre Sim. de quem está vendendo, de quem está negociando com você. Sim. Se você está numa agência, que esse veículo esteja em nome da agência. Isso hoje é super importante. Se não tiver em nome da agência, que ele esteja em consignação. Não dá para você chegar numa agência hoje, todos os carros estão em nome de terceiro. A agência não passa os carros para o nome dela. A gente sabe o que acontece depois. É multa para um lado, multa para o outro. São pessoas perdendo a carteira no meio do caminho para uma agência não pagar os DUDAs e não transferir o veículo. Acaba não pagando imposto também ao Estado. O fato é, você vai comprar um veículo, compre do proprietário, com quem você está negociando. Um particular, Gabriel, é importante que o carro esteja em nome dele. Sim. E você está negociando com ele, você vai colher no cartório. Se você não tem certeza da procedência do veículo, faça um laudo cautelar. Existem empresas especializadas hoje que não só levantam o documento, como também fazem a vistoria do veículo. E tem em vários lugares, se você botar na internet, vistoria veicular, laudo cautelar, e você paga 200, 300 reais, e você faz uma compra segura. Mas não esquecendo, compre do proprietário. O carro está em nome de uma outra pessoa e você não está com aquela pessoa na hora, isso não é uma compra segura. Você pode estar se colocando em risco. No caso da concessionária, é importante que esses carros estejam em nome da concessionária. Quando isso acontece, você sabe que isso é um lugar sério, porque isso custa dinheiro. Para você transferir propriedade hoje, você gasta DUDA de transferência, você troca a placa, você gasta despachante. Quando tira do nome da agência, novamente você paga de novo. Uma empresa que se submete a isso, você já vê que tem seriedade no estoque dela. Os carros têm boa procedência. Você vai conseguir passar para o seu nome. Se a empresa passou para o dela, provavelmente você passa para o seu. Você tem que verificar, Gabriel, se esses carros estão com licenciamento em dia. De que adianta você hoje, em ano de 2020, comprar um carro com licenciamento 2018, 2019? Você vai arrumar problema. Exatamente. Se o vendedor não se preocupou em legalizar isso, será que é só isso que está errado no veículo? É importante que você tenha, Gabriel, condições de circular com o carro na rua, para depois você poder ir no Detran e transferir esse veículo. De preferência numa concessionária, que você tenha um histórico, que você perceba que o estoque está em nome da concessionária, que a loja é organizada, tudo certinho, a chance de ter problema é muito menor. E se tiver, você tem a quem recorrer. Você vai ao posto de licenciamento, você transfere o carro, você bota no seu nome, você passa a ser proprietário. Quem compra e paga por um carro e não transfere, só tem uma chave e um carro. Exatamente. Oficialmente, Gabriel, você sabe disso. Essa é a sua área. Só é dono quando o carro está no seu nome. Concordo plenamente, Léo. E aí, Gabriel, enquanto não está no seu nome, você passa no radar, você leva uma multa. Essa pontuação vai para a carteira de quem? Hoje a gente sabe que com 20 pontos, o Detran ele já está acionando o motorista, pedindo lá para ele fazer um curso de reciclagem, pedindo a carteira da pessoa. São 6 meses, né, Léo? 6 meses sem dirigir. Olha só o tamanho do problema da dor de cabeça, né? Tem que ir para sua mão. Gabriel, resolve o meu problema, por favor. Por quê? Porque o processo, Gabriel, ele não foi feito de forma correta. E quando você não faz o processo de forma correta, ele pode terminar com uma cassação de carteira. Ele pode terminar com um carro que não se transfere. Concordo plenamente. A gente hoje precisa fazer uma operação segura. Nem sempre o veículo mais barato, ele é o veículo que vai te dar segurança. Aqui na Autobarra, Gabriel, todos os carros estão em nome da Autobarra. A gente emite nota fiscal desses veículos quando vende. Aqui a gente tem um departamento de pós-venda, Gabriel, vendo o veículo usado. Sim. Se o carro tiver problema, a diferença não é o carro ter problema, que o veículo seminovo pode vir a... É o que você vai fazer quando o problema surge. Você conserta esse problema para a pessoa? Como é o comportamento no pós-venda? A gente tem aqui uma equipe para consertar os veículos se dá problema, Gabriel.
Ou seja, né, Léo, é importante a pessoa, o consumidor, na hora de procurar um local para adquirir, né, um veículo, seja ele qual for, é procurar uma empresa parceira que tem estrutura, que tem o mínimo de organização, né? Aquele negócio de eu ir aí, pegar o carro, pagar, e depois de 30 dias a gente vê o recibo, tem tudo para acabar mal, né? Com problema, com dor de cabeça, é mais ou menos isso, né, Léo? Gabriel, às vezes acaba mal. Sim. Então, como nem sempre acaba bem, e o ideal é a gente evitar risco. Sim. O certo, Gabriel, é fazer o certo. Perfeito, concordo plenamente. Se sai da linha, por algum motivo, a gente se expõe a risco. Pode ser que termine bem, mas existem os casos que terminam mal. E a gente não pode se arriscar a perder um bem, um dinheiro que você investiu no automóvel, e depois você cair nessa estatística de que o seu foi o que deu errado. Concordo. É importante que você transfira o veículo, que você bote esse carro no seu nome, para depois, quando você voltar e sentar para negociar um veículo novamente, você está com o seu veículo em ordem. Quando eu for avaliar um carro, eu vou ver, o carro tem o nome da pessoa, está com licenciamento em dia, você pode estar certeza que essa pessoa vai fazer uma avaliação melhor. Uma pessoa que vem com documento enrolado, com licenciamento atrasado, com carro com multa, IPVA vencido, entre outras coisas, levanta suspeita para quem está avaliando o veículo. Exatamente. Concordo então, plenamente contigo. O certo é fazer tudo certo do início ao fim. Eu hoje faço o processo inteiro certo do início ao fim para não ter problema, para que o cliente Autobarra saia daqui seguro. Ano passado, Gabriel, para você ter ideia, eu tive 100% dos veículos transferidos. Eu não tive nenhuma pendência de transferência de propriedade de veículos durante o ano de 2019 inteiro. Todos os veículos foram transferidos. Isso é muito importante. Com certeza. Mostra a seriedade do trabalho, né? A responsabilidade. Concordo, Léo. Isso tem custo, Gabriel? Tem. Mas é o certo. E se você quer trabalhar no automóvel, você quer permanecer nesse mercado, faça o caminho certo. Porque a forma de sobreviver é essa. Fazendo errado, você vai acabar levando o problema para os outros. É isso, né, Léo, que faz com que você, apesar de 20 anos, a gente sabe que é muita coisa, faz com que você esteja aqui entre a gente, né, ainda atuando no mesmo segmento. Você é um cara que é muito respeitado no meio, ou seja, você tem um nome a zelar, né, o seu know-how, todas as pessoas que procuram a fazer negócio com você, já é muito mais pelo seu histórico, né? Por aquilo que outros vão falando. Foi assim, né, que a gente acabou conhecendo, foi assim que eu tive o prazer de te conhecer. Então, já indo um pouco para as considerações finais, né, quero aqui a todos que estão nos assistindo, né, dar os parabéns, já fiz isso aqui, mas quero ratificar o belo trabalho que o Leonardo, diretor comercial da Autobarra, vem fazendo ao longo do tempo, né? Não é um ano, não são 6 meses, não são 2 anos, são 20 anos de experiência, que faz muita diferença. E aquilo, né? Os resultados e os clientes acabam falando mais do que você mesmo, né, Léo? Porque são vários clientes, né? São anos aí de atuação no mercado. Então, indo já para uma parte final, para dar tempo de você se despedir, porque às vezes o Instagram ele já deixa assim e fecha com 30 segundos e não dá tempo nem se despedir. Eu queria que você falasse um pouco, né, para quem nos assistiu, para quem está nos assistindo agora, num outro momento que não seja ao vivo, como acompanhar o teu trabalho. Eu sei que você faz artigos, eu sei que você escreve, eu sei que você faz vídeos, né, dentro da loja, eu vejo lá as promoções que você coloca. Como condutor, como motorista de aplicativo, ele fica sabendo das promoções que, porventura, a Autobarra vai fazer. Eu sei que está sempre aí, né, com novidade. Fala aí onde o pessoal vai te encontrar, a tua rede social. Se você quiser deixar outro contato aí, fica à vontade. Por favor, vai ser um prazer para todos nós aqui ouvir onde a gente encontra não só o Leonardo, mas também a Autobarra. Na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa. Mas deixa aí os seus contatos. Bacana, Gabriel. Queria agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. A gente está localizado aqui na Estrada Intendente Magalhães, 715,
As pessoas que quiserem participar das promoções, elas podem se inscrever no nosso Instagram, seguir-nos no nosso Facebook, que a gente publica semanalmente. Se quiser fazer um cadastro com a Autobarra, nós podemos enviar também via e-mail. As promoções, elas estão sempre fazendo promoções, Gabriel, tentando atender o público, tentando atender a necessidade do cliente. Se eu não estiver atento às necessidades do cliente, a gente acaba também atrapalhando as vendas da empresa. Mas, Gabriel, uma coisa que eu queria falar, eu faço conteúdos, a gente gera vídeos com o intuito de ajudar as pessoas. Porque ao longo desses 20 anos, Gabriel, eu percebo muitas insatisfações de pessoas que já tiveram um problema com uma coisa, um problema com outra. Enfim, sim, a gente percebe aonde as pessoas acabam tendo problema. E eu venho nesses vídeos tentar ajudar as pessoas a sair desses problemas e fazer uma compra segura. O automóvel, ele precisa ser um instrumento de prazer, Gabriel. Você comprou um carro, você compra para você atender um desejo seu. Ele não pode virar um transtorno. Perfeito, portanto, Gabriel, faça uma boa negociação, vá numa empresa segura, converse com a pessoa que está lhe atendendo, peça para ele te ajudar, para fazer um desconto, para fazer um financiamento bacana, para comprar um carro bacana, para no final isso terminar de forma legal. Para que no final você atenda o seu desejo e fique feliz. Sem dúvida, concordo plenamente contigo. Para finalizar, enfim, ainda a gente tem um minuto e meio, mais ou menos por aí. Nesse momento de pandemia, né, onde está tudo fechado, se porventura houver algum interesse de alguém quiser comprar, adquirir um veículo, a Autobarra está funcionando, o atendimento, tem o WhatsApp, pode ser online. Como é que está o fluxo de vocês nesse momento? Perfeito, Gabriel. Então, estamos funcionando interno, a gente recebe e-mail, a gente agenda com o cliente, a gente está mostrando os veículos, a gente está tentando viabilizar a compra do cliente. Tá? Portanto, se a pessoa quiser entrar em contato, pode entrar em contato através do nosso e-mail, ou pode ligar para a loja, para os telefones da loja, basta entrar no nosso site, autobarra.com.br, e lá mandar um lead, ou fazer um contato de telefone, de alguma forma, ou via WhatsApp, ou via chat, que nós estamos trabalhando online no horário de 8 da manhã às 6 da tarde. A pessoa vai ser atendida e a gente vai dar um jeito de atender e fazer essa venda. Excelente, Leonardo. Olha, nosso bate-papo, uma pena dessa 1 hora, temos 30 segundos. Obrigado, cara, pela tua participação. Gabriel, pessoal, muito obrigado. Nesse momento, fique ligado aqui no nosso Instagram, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente vai ter um convidado especial, como hoje foi o Leonardo, que em breve vai voltar, hein? A gente espera você para falar mais sobre esses assuntos relacionados à compra de veículo. Valeu, Léo. Gabriel, muito obrigado, tá? Um grande abraço. Valeu, meu amigo. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.